O motivo, eu prefiro o microfone de mão. Então a primeira etapa eu vou fazer agora, depois nós vamos pro fogo sagrado, depois eu venho para fazer a terceira etapa, e a quarta etapa nós vamos lá no terreiro do mal. Vocês não podem ser hipócritas e nem de maneira nenhuma se fazer de sonso. Toda desculpa é uma busca, toda desculpa de vocês é a iluminação, mas no fundo, o fator principal é o poder e a força. Que vocês sabem que tem alguma coisa mais além dessa vontade que vocês têm de vencer na vida, dessa vontade que vocês têm de que as coisas dê certo, que tudo na sua vida seja de acordo com a sua vontade e não contra a sua vontade. Por vocês negarem isso, vocês não acessam isso. Porque vocês têm essa falsa ideia de que vocês é o coitadinho, de que vocês são aqueles merecedores de piedade. Quem vos fez, criou vocês da melhor matéria que podia existir, de uma consciência elevada. Não criou vocês para viverem de joelho. O problema principal de vocês é que vocês querem ter sucesso em um mundo para o qual vocês há muito tempo já deveriam ter morrido. Presta atenção no que eu estou falando para você. Vocês insistem em ter sucesso em um mundo, num mundo para o qual vocês já deveriam ter morrido há muito tempo. Já vai 7, 8 mil, 9 mil anos por aí, a humanidade sempre numa busca de uma coisa que não sabe o que é. Sempre numa busca onde sempre tem que estar seguindo alguém, porque se alguém diz, eu sei o caminho, sabe porra nenhuma. Então chega um tempo na vida de vocês que parece que os problemas são maiores do que a solução. De que a realidade confronta e confronta fortemente numa força compressora seu sonho. E aí você começa a se conformar com a sua limitação. Vabum, o guardião do leste, tem um outro companheiro que é o Condor, que é um deus do mundo espiritual, que tem como principal papel conduzir as almas para a sua realidade no plano do grande espírito. Esse é o papel dele. E por que nós vamos fazer o fogo ali? Porque ele também, assim tal qual o fogo, tem como principal papel queimar as velhas manias, os velhos conceitos, o velho ser cansado de ser daquela maneira, mas não acha meio para poder se renovar. E ele leva vocês até o fogo da consciência, do fogo da consciência cósmica que habita o ser de cada um de vocês. Então é como se ele, a energia desse pássaro, estivesse dizendo para vocês mais ou menos assim, ó: olha, eu sou uma ave desajeitada. Se vocês verem o Condor, ele é descompensado, totalmente descompensado. O peso da asa dele, cientificamente, não poderia voar devido ao peso. Só que o Condor, ao contrário de vocês, ele não faz vista a isso, a descompensação do peso da asa dele. Ao invés de reclamar do peso da asa, ele faz um esforço e alça o voo para demonstrar ao grande espírito que o peso que ele tem não é suficiente para impedir ele de voar e mostrar ao grande espírito como é importante não ter limitação.
As pessoas, às vezes, elas não conseguem sair do seu mundinho porque elas têm peso. Aí inventam um monte de coisa, sabe, de crença. Minha consciência pesa. Será que pesa mesmo? Será que é a sua consciência que pesa? Ou é outra coisa? Sua covardia de não dizer o que é que você cometeu de equívoco. Então, o ser humano, ele vive arrumando desculpa para tudo. Para tudo. E essa desculpa para tudo criou vários viés que se chama crença que afastaram vocês do poder natural que o seu ser tem. Então, tudo aquilo que empoderava os seus ancestrais, as crenças limitantes, condenaram. E vocês, através das gerações seguintes, por medo de que aquilo que estava sendo dito, que quem cultuava isso ia para o inferno, foram abandonando o poder, que não é de um, é de todos. E aí deu no que deu. Uma sociedade hoje doente, uma sociedade que se acovarda a meia dúzia de comandantes doidos que fica ditando regra, que dizem que são os grandes líderes de nações, mas que comem como vocês, cagam como vocês, vão morrer como vocês. E eu me pergunto, o que é que ele tem para ser tão diferente de você? Se um comanda e a maioria diz sim, não seria o contrário? A maioria não deveria ter essa condição? Não esqueça disso que eu disse. Vocês querem ter sucesso no mundo para o qual vocês já deveriam ter morrido. É esse mundo de limitação, esse mundo de medo, esse mundo de que alguém que diz que sabe alguma coisa que você talvez não saiba ou não tem nem mesmo curiosidade de ir experimentar para ver o que é, faz de você mancebo. Eu fico imaginando como é que Gaia, como a mãe de tudo aqui, olha para a sociedade dos homens e como é que ela pode entender que as mulheres que podem gerar vida, que é uma mulher como Gaia é, vivem numa sociedade onde elas são submissas a uns homens que não são capazes de gerar vida, mas que destrói a vida, não só das mulheres, como de um monte de gente por aí. Gaia deve ter vergonha das mulheres que aceitam isso. Se você vê o reino dos Exus, Exu reverencia as Pombogiras como rainha que elas são e são. Esse mundo dividido entre masculino e feminino, ele precisa acabar. Isso é um mundo condicionado. O homem tem o seu feminino dentro, como a mulher tem seu masculino dentro. E isso não deveria ser motivo de competição. Aí está o erro da humanidade, competir com a própria espécie, quando deveriam se unir. Pensar um pouquinho, falar, porra, cara, se eu me unir com a mulher, nós podemos formar vida, nós podemos dar a oportunidade de outros espíritos a encarnar nesse plano nosso. Então, nessa noite, eu quero que vocês façam uma viagem comigo, e vão fazer, porque na segunda etapa, eu vou começar a dar umas ferramentas para vocês. Mas vocês não podem só me ouvir. Vocês precisam fazer como o Condor. Olhar para tudo isso que te pesa. Olhar para tudo isso que te impede de alçar voo e dizer, eu vou voar com todo esse peso para demonstrar ao grande espírito que me trouxe a vida, de que eu sou merecedor das alturas. E nessa sua disposição de voar com todo esse peso, com toda essa limitação, com todo esse pensamento pequeno que vocês têm sobre vocês, eu espero mesmo que depois dessa noite vocês não descansem e vá numa linha upline, uma linha ascendente, e não parem de subir até que vocês alcancem o lugar da onde um dia vocês despencaram. Vamos lá, Xamã? Fazer o fogo? O comando é dele, tá?
Boa noite. Fogo foi o primeiro elemento que começou a gerar a vida na Terra. Sem ele não existiria vida. Após veio o ar, e assim as coisas foram se transformando. A vida começou a fazer parte da Terra. A gente vai fazer um pequeno ritual, já que a gente não tem um tempão e nem tem porquê. O mínimo geralmente se transforma no máximo. Não é por quantidade, e sim por qualidade. As coisas têm que ser bem medidas para que a gente possa saber o que está fazendo, ter noção daquilo que a gente é, focar naquilo que a gente quer. Então eu vou acender o fogo ali. A gente vai se dividir, porque eu não vou conseguir levar todos numa vez só. Então a gente vai se dividir, eu creio que dá aqui 4 grupos de 8, eu acho. Eu vou iniciar o fogo ali, retorno aqui, mas vocês já vão se separando. Ó, 8, acho que dá ali 8. Aí a gente vai sair de mãos dadas, o grupo 8. A gente vai entrar pelo lado leste, já que esse é o tempo. Eu vou mostrar ali para vocês o que vai acontecer, para a gente poder ir indo. Eu vou iniciar uma música, eu vou cantando uma música e depois vocês vão pegando o ritmo e vão também automaticamente repetindo, aqueles que conseguirem. A letra diz o seguinte: terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu alento e fogo, meu espírito. O que significa isso? Que o nosso corpo é constituído por todos os elementos existentes na Terra. É por isso que nós estamos sobre a Terra, caminhamos sobre ela, porque a Mãe Terra nos auxiliou nisso, forneceu os seus elementos para que a gente tivesse condições de se manter aqui nesse planeta. E quando a gente partir, a gente vai devolver à Terra tudo aquilo que ela nos deu. A gente não, eu tô fora disso aí. Nossos ossos virarão pó, a nossa carne irá alimentar outros seres vivos, o nosso líquido voltará à Terra como água e pararemos de respirar, porque o ar já não fará mais parte do nosso corpo físico. Certo? Eu quero que vocês sejam um pouquinho inteligentes e pensem nessa circunstância da seguinte forma. Tudo bem, guardião, eu vou ali e o fogo vai fazer essa limpeza. Vai queimar essas coisas podres que estão impedindo a minha vida de acontecer. Mas mais importante do que queimar essas coisas que não servem para nada, é ter a capacidade de saber reorganizar aquilo que vai permanecer. Simplesmente acha que, ok, virei a chave, não virou porra nenhuma, porque você tem que fazer a entrega. Ali tem uma coisa que vai além de um Deus. Ali, ó, vocês se alimentam porque aquilo ali permite isso a vocês. Isso aí é um velho companheiro do homem, que já livrou muito homem de morrer de frio em várias circunstâncias, já afugentou animais ferozes para que o homem pudesse ter uma noite de tranquilidade. Esse cara aí, o fogo, é parceiro do humano. Então, quando vocês forem a mim, não vá de bobeira, não. Vá ali tem um Deus ali, a salamandra está ali, o elementar está ali, o dragão está ali. Então pega esse lixo que está aí na sua vida, na sua mente. Não é jogar fora. É entregar na mão de quem vai transformar isso numa nova energia na sua vida. Mas cabe a você, e a responsabilidade é sua, de reorganizar o resto que você considera bom, que vai permanecer. Porque, com certeza, também tem uma bagunça. Então, a sua preocupação quando você entrar ali
É claro que é de se despojar dessas coisas, livrar dessa carniça. Mas a responsabilidade tua é muito grande, porque você vai ter que reorganizar o resto que sobrar de você. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu alento, e fogo, meu espírito. Sai todos para fora. Terra, meu corpo, água, meu sangue. Não, volta aqui de novo. Ar, meu alento, e fogo, meu espírito. Faz a volta. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, meu alento, e fogo, meu espírito. Terra, meu corpo, roda da fogueira agora. Água, meu sangue, ar, meu alento, e fogo, meu espírito. A nossa vida é tão rápida como esse fogo. No momento que ele acende, o que ele tiver para consumir, ele vai consumir e depois ele vai se extinguir. Eu lamento por quem está recebendo uma fumaça no rosto aí, mas aceite isso como uma depuração. Vocês estão sendo defumados e essa fumaça está levando para o além tudo aquilo que vocês pretendem soltar. Então a gente, em volta de um fogo sagrado, se reuniam os comandantes, aqueles chefes maiores das tribos, para resolver os problemas que aparecessem na sua tribo ou na tribo vizinha. Se reuniam, sentavam ali, acendiam o fogo sagrado, chegavam na chalupa. Eu vou mostrar para vocês aqui. Isso é uma chalupa. O homem branco transformou isso no Cachimbo da Paz. Os índios se reuniam para conversar a respeito daquele acontecimento e tentar resolver isso. Fumavam. Na verdade, eles tabaqueavam, eles não fumam. Tabaco é muito honrado, é um elemento da terra que leva para os céus os seus pedidos para que aquilo que estava acontecendo ali seja entendido pelos espíritos e seja resolvido. Então, eles sentavam em volta da fogueira e não eram todos, não, eram somente os chefes. E junto aos chefes havia um xamã. Ele era o contato entre o terreno e o espiritual. Era ele que ouvia tudo e ia em transe ao mundo dos espíritos, levando aquele problema e trazia a resposta. Quando eles se reuniam, quando fosse, o silêncio era total. Além do Cachimbo da Paz, eles têm uma madeira que eu também tenho, mas não trouxe por motivos óbvios, muito longe, um cajado, digamos assim, que a gente chama de o pau da fala. Ele dá o direito a quem estiver com ele expor tudo o que ele tem que expor. E ninguém em volta diz um oi. Ele fala tudo que ele tem que falar. Quando ele conclui, ele passa ao próximo e assim sucessivamente. Todos irão falar e os outros, em pleno silêncio, irão ouvir. Não é que nem as nossas discussões, que mal e mal se conversa uma conversa, o outro já corta, porque se defendendo, que isso não existe. Porque isso chama-se respeito. Eu devo respeitar o meu próximo. Se alguém está falando,
vamos ouvir do começo ao fim e vamos ter a paciência, a calma, a tranquilidade para deixar ele expor o que ele veio nos trazer. Talvez aquilo ali, só por ele expor e você ouvir, já vai estar livrando ele do problema que ele achava ter. Mas na verdade ele não tem problema nenhum. Ele só precisava ser ouvido. E isso nós não sabemos fazer. Nós perdemos o nosso controle. Em que vivemos uma sociedade, mas somos completamente alheios ao que acontece dentro da nossa própria casa, muitas vezes. A gente chega em casa, alguém quer expor alguma coisa e a gente já vai dizendo que não tem tempo, que a gente tem que fazer outra coisa, ou ouve superficialmente, já dando a nossa opinião. Outra coisa errônea. Nós não temos que opinar, porque opinião é pessoal, é o que eu tenho dentro de mim. Aquilo que eu vou falar ao outro é meu. Dar uma opinião é falar de mim para o outro. Alguém fez alguma coisa, veio falar para mim, eu dou a minha opinião, totalmente errônea. Porque essa pessoa não quer opinião. Ela só quer ser ouvida. E a falta de respeito que nós temos com o outro reflete-se no nosso dia a dia, no trânsito, em filas de mercado, de banco. A gente não tem respeito por nós e nem pelos outros. A gente se nega a dar um espaço para alguém passar. A gente vai na fila onde as compras são mais baratas e a gente pega tudo para a gente. A gente não pode pegar só 2, a gente tem que pegar 6, 8. Sendo que se nós pegássemos 2, o outro poderia pegar 2, o outro 2, daria para todo mundo. Mas a pessoa vai lá, egoístamente, e pega tudo o que ele pode. E o outro é somente o outro. Às vezes a gente tem condições de adquirir algo mais caro e deixar aquilo que é mais barato para alguém que tem um pouquinho menos que a gente. Mas não, a gente vai lá disputar com aqueles que têm menos que a gente. Aí a gente pega um excesso e essa pessoa que não poderia pagar um pouquinho a mais por uma outra coisa, ele vai ter que comprar essa outra coisa, sendo que nós poderíamos comprar. Isso chama-se ganância. A gente é ganancioso. A gente pensa que se dane os outros. E às vezes aquilo que a gente comprou em excesso acaba estragando dentro da nossa casa. Nem era bem o que eu queria. Comprei, mas depois descobri que era um produto que não era bom. Eu fui pelo preço. Eu fui pelas condições que no momento me pareciam boas. A gente tem que pensar bastante sobre isso. Pensar bastante naquilo que quando a gente sai de casa para fazer, que a gente pensa no outro. Que a gente adquira, por melhor que a gente possa fazer, adquira o suficiente para que o outro possa também adquirir. Então, quando a gente começa a ter consciência do que é a vida, de como é viver em sociedade, a gente aprende a respeitar os outros. A gente tem que ter mais dignidade, ser mais honesto com a gente mesmo. E muitas vezes essa honestidade nem vem de casa. Não sei. Ser honesto é uma dádiva, é um dom de cada um. Ter respeito, ser honesto, deixar a vida fluir. E nesse momento, nesse local aqui, diante de um fogo sagrado, que a gente possa deixar que essas coisas que a gente ainda carrega, de não ter consideração com as pessoas,
não ter respeito com os animais, não ter respeito com os nossos pais, nossos filhos. Que a dignidade se faça presente, que a gente tenha condições de, quando a gente deitar de noite, dormir, porque uma mente limpa e tranquila adormece tranquilamente. Mas uma mente agitada, uma mente poluída, hoje em dia já precisa de artifícios para que o sono venha. Quem toma remédio dorme? No meu conceito, eu diria que ele desmaia. O corpo vai sofrendo, a nossa mente vai maltratando esse corpo e as doenças aparecem. Da onde? Porque eu tenho dor de estômago, porque me dói o braço, porque essa noite eu não dormi bem, tive pesadelos. Se a gente fizesse uma autoavaliação, descobriríamos tudo isso. Que nós somos a causa dos nossos problemas. Somos responsáveis por aquilo que fizemos, criamos, dizemos. Então, por isso que o ser humano possui 2 olhos, 2 orelhas, um nariz com 2 furinhos e uma única boca. E essa boca tem que ser mantida fechada, para que quando a gente abra ela, a gente fale realmente algo de bom para nós e para o nosso ente querido. Gratidão por terem me ouvido. Eu espero que vocês tenham uma boa jornada aqui, que a gente aprenda que tudo aquilo que é dito a gente realmente guarde, a gente preste atenção. Vamos estar inteiro no que está sendo dito para a gente. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez eu nunca tenha falado, mas eu vou falar para vocês. Eu sou um ser imortal e eterno, são contextos diferentes, tá? Não é a mesma coisa, não. Para eu chegar onde eu cheguei, eu lutei com demônios, convivi com eles, no meu exílio negativo. Demônios que talvez, se vocês, a mente de vocês pudesse imaginar como seria, só o simples fato de imaginar já seria o suficiente para enlouquecer vocês. Eu tenho certeza que o medo que vocês sentiriam seria fatal. Eu sou um ser que eu fui confrontado com esses demônios. Eu fui derrubado. Eu fui pisoteado. Eu fui machucado. Mas eu não desisti. Porque eu sabia que dentro de mim, eu tinha, dentro da minha escuridão, daquilo que eu não conhecia de mim, eu sabia que eu tinha a arma certa para anular meu pior algoz, meu pior demônio, meu mais poderoso inimigo. Por milênios eu vivi nessa luta contra demônios e outras coisas, mas eu nunca desisti, porque eu sabia como eu poderia anular tudo isso. E eu sabia que a porta por onde eles entravam, que a porta por onde eles me atormentavam, a porta por onde eles me machucavam e me feriam e me pisoteavam, não era outra senão minha própria mente. Quando eu quis fechar essa porta, eu simplesmente venci a todos os meus monstros. A mente de vocês é uma coisa magnífica. Não, o cérebro é. O cérebro sim é. Como que uma coisa magnífica pode se chamar mente? E essa coisa que vocês sentem medo, na verdade, não é medo de demônios, é medo de conseguir. Medo de perceber que não precisa fazer muito esforço. Apenas fechar a porta da desconfiança. Fechar a porta da limitação. Alguns já sabem disso, eu me formei em botânica aos 12 anos de idade, me formei em medicina aos 6, por isso que Tranca-Rua é doutor. Se eu chosse na mata é caçador, Tranca-Rua na encruzilha é doutor. Sou médico e botânico.
Tal qual é aqui no plano de vocês, isso não me serviu de porra nenhuma, me jogar numa ilha lá que eu fui me fuder lá, sabe? E o pior é que quem me mudou pra lá eram as pessoas que diziam que me amavam. Meus pais. Eu acho que é daí que saiu essa coisa que as pessoas têm raiva do sogro e da sogra, porque os dois também, junto com meu pai e minha mãe, me socaram naquela porra daquela ilha lá. Só que eles esqueceram que eu era botânico, né? Eu não ia me dar o luxo de morrer de fome lá. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou entrar num outro contexto aqui agora, depois do fogo. Há um fogo que queima, sabe? Estou falando de átomo. O ser humano ele quer brilhar. Mas brilhar, uma lâmpada brilha, uma vela brilha, um espelho brilha, um cristal brilha. O passo seguinte do brilho é a glória. Não se tem glória sem antes não passar pelo processo do brilho. E como é que você faz para que alguma coisa brilhe? Eu estou com ouro na mão e aqui. Como é que faz para isso brilhar? Tem que fazer o quê? Polir. Exaustivamente. Você tem polido os seus projetos? Ou eles estão lá engavetados, empoeirados, esquecidos, amarelados pelo tempo, porque alguma dificuldade se opôs no seu caminho, por isso você simplesmente foi fazer outra coisa. Quando vocês ouvem a história de Matusalém, que durou 900 e tanto, ele durou sim. Porque não contava tempo é envelhecer. Eu sei de uma coisa que talvez vocês não saibam, mas é interessante falar isso para vocês aqui. Vocês sabem que o meu médico esteve lá em Machu Picchu. Alguém mais esteve em Machu Picchu aqui? Levanta o dedo mais alto aí. Você está na montanha. Nós vamos fazer umas caravanas daqui um tempo aí para ir visitar alguns lugares que é interessante vocês irem, entendeu? E, inclusive, em pouco tempo nós iremos visitar o túmulo de alguns de vocês aqui que terão falecido. Você tá rindo? Você não cola comigo não, você vai ser enterrado como ninguém, não vou poder nem levar ninguém lá para ver você. Sabe o Condor que eu estava falando? Ela foi em Machu Picchu. A Natália esteve lá, o aparelho esteve lá, então sabe o que eu estou falando. Quando se chega lá em cima, lá, se tem a sensação que o povo que morava lá acabou de sair. Não é assim? Dá a sensação de que o povo que estava lá acabou de sair. E é verdade. Alguém sabe por que aquele povo não foi dominado, os que moravam lá não foram dominados pelo opressor? Você sabe por que eles não foram dominados pelo opressor? Porque eles tiveram a visão que o pássaro deles, aquele que leva o espírito para a dimensão espiritual da luz, para o grande espírito, o Condor, todas aquelas pessoas que viviam naquela cidade tiveram a visão de um Condor caindo do céu. E tamanho era o respeito pela ave e pelo Deus que eles simbolizavam, que era um guardião do mundo espiritual, que eles entenderam e interpretaram que eles deveriam abandonar aquilo imediatamente para que eles não fossem dizimados. Aquele povo que vivia ali, extremamente ligado com o cosmos, simplesmente pulou de dimensão e continua existindo lá, tranquilamente, sem ter sido aniquilado. Quando esses sonhos de vocês, esses planos maravilhosos de vocês, sabe, fizerem sinal que eles estão desmoronando, que eles estão caindo, é um indicativo para vocês caírem fora disso. Para vocês abandonarem aquilo, porque aquilo já foi dado como perdido. As pessoas insistem assim em suas profissões, das quais não lhe agradam, e continuam assim nos seus relacionamentos, dos quais não é o ideal. Continuam insistindo em empresas que não vai levar para lugar nenhum, não vai levar para projeto nenhum. Tem pessoas aqui que a parada deles é com o mundo espiritual, é desenvolver-se, sabe? É botar um espírito na coroa e trabalhar. Mas eu tenho medo, porque antigamente as pessoas diziam isso, seu avô não, mas a sua avó, suas tias disseram isso para o seu pai. Quem trabalha com isso se ferra, quem trabalha com isso não vai para lugar nenhum, quem trabalha com isso aí, ó, se dá muito mal.
que ele trabalha com isso, sabe? Olha isso aqui, sentado aqui, falando com vocês. Eu mandei fazer essa oca do Pena Branca, essa coisa aqui, sem coluna, aqui, proposital para essa noite desabar sobre a cabeça de vocês, matar vocês, tirar vocês desse sofrimento, entendeu? Tô brincando, mas eu tô falando isso para vocês. O ser humano, existe nesse momento que eu estou falando com vocês, milhares de seres humanos que ainda não foram alcançados pela visão do homem moderno. Tem muitas tribos por aí, aborígenas, inclusive na Austrália, que o povo anda pelo aquele deserto. O ser humano, ele é tão vaidoso que o olhar dele é pequeno. Ele não consegue ver a realidade diante dos seus olhos, ele vê os sonhos deles. Existem seres vivendo no deserto, muito bem obrigado com os seus oásis lá, que a visão de vocês não consegue alcançar. Nas montanhas, muito mais ainda. Muito mais. Nas matas, nem falar. Mas quantas vezes vocês viram, sabe, essas expectativas de vocês caindo, como quando caiu para aquele povo de Machu Picchu lá, e vocês não dão atenção a esses sinais? Já deu. Porra, eu tô de saco cheio de trabalhar nessa porra dessa empresa. Vaza daí. Já deu, não é mais pra você. Olha, eu tô, sabe, esse relacionamento, eu posso até ter, mas não dá. Vaza dessa porra. Não quando sua mulher é dona de fazenda, no caso do Antônio, por exemplo, que aí é idiotice, né? Depois do que a gente vai fazer agora, eu vou dar a dica pra vocês. Eu disse isso, uma parte disso eu disse no templo esses dias, que se vocês me ouvirem, se vocês resolverem estarem abertos a isso, eu não garanto, porque, aliás, eu não prometo, porque promessas são quebradas, eu garanto a vocês que a vida de vocês sai dessa vida de imitação, de eu não posso, eu não consigo, não é tempo, o tempo é agora. Mas vocês precisam ver e analisar quanta coisa que você ainda está segurando aí, que já caiu. Por isso que eu cheguei aqui hoje falando para vocês, olha, vocês querem ter sucesso no mundo do qual vocês já deveriam ter partido. Esse mundo aí, o guardião, dinheiro é bom. Será que é bom? Se ele tira sua paz, ele consome sua saúde. Mas existe a riqueza. A riqueza se sobrepõe a isso, porque a riqueza é um espírito. Eu estava vendo ali o Clóvis falando sobre o cachimbo, sobre o tabaco, são deuses os poderosos. Vocês que manipulam jurei, reiki, apometria, acupuntura, técnicas milenares, vocês é um pequeno deus tímido manifestando uma coisa, que ela pode ser expandida, que ela pode ser melhorada, mas vocês se contentam com aquilo que vocês aprendem nos cursos que vocês por aí não vai funcionar, porque o mestre apenas colocou diante dos olhos de vocês, olha, eu aplico dessa maneira e essas aqui são as ferramentas. Agora, o poder não está na vara de condão, o poder está no mago que Vocês têm vergonha até de falar as coisas que eu pergunto, caralho. Quero ouvir a plateia falar. Pula! Então vai ali e pula no fogo. Não, mas vocês são limitados, sabe? Vocês riem um pouco, vocês brincam um pouco, sabe? Gente, você fazer uma pessoa sorrir, a forma que você vai fazer a pessoa sorrir, ela não pode ser pejorativa, ela não pode ser condenável, você está falando besteira. Conosco vocês vão ter que se habituar com essa porra, sabe? De ter a liberdade de falar o que quiserem, sabe? Não pode falar disso, não pode falar. Quem disse que não pode falar? Então por que vocês têm língua? Qual é o problema? É preconceito, é julgamento. Julgamento não é um julgamento feio? Aí vive aí essa vida de vocês aí, vocês querem virar santo, então morram, que vocês vão voltar. A fonte criativa que criou vocês, eu a conheço muito bem. Ela fez rindo vocês, numa brincadeira despretensiosa, ela criou tudo isso aí e continua criando. De tanto que ela achou engraçado que ela fez, que ela continua fazendo. Que ela não quer parar de sorrir, nunca mais. Vocês estão morrendo.
Não importa quantos anos você tem, você está morrendo, isso é muito sério. Mas vocês podem parar esse tempo, porque o tempo só existe na Terra. Vocês podem parar esse tempo, dando qualidade ao tempo que vocês têm, dando atenção a esse tempo. Alguns terapeutas já possuem esse tapete Mahá, que esse símbolo foi desenvolvido por mim, fui eu que fiz. Aqui tem os 4 elementos. Eu vou projetar ele ali daqui a pouco, nós vamos abrir um portal ali. Que nós precisamos fazer uma outra coisita aqui, para eu poder chegar no contexto final do que eu vou propor a vocês. E eu garanto para vocês que se vocês fizerem isso que eu falar, sua vida vai mudar. Sabe por que a vida de vocês não muda? Porque dentro de vocês tem o Exu, Exu, não é Exu, é Exu. É aqueles pontos cardeais numa posição que você quiser. Quando essa força para dentro de vocês, vocês estão mortos. Olha como a crença limitante, estou falando desse povo da testemunha de Jeová. Jeová morreu 2000 anos, você é testemunha do crime, você é cúmplice já. Então assim, ó, não é só eles não, tem outros conceitos, transfusão de sangue. Se você parar para pensar, existe uma coisa aí, não é ordem de um Deus que você não, se você pode salvar a vida com aquilo que você tem, é pecado, mas que porra é essa? Muitas pessoas dão a vida por uma causa, dão a vida por alguém, bestalmente, imbecilmente vai na guerra e perdem sua vida sem sentido nenhum, por uma causa que não é dele, que nem foi ele que começou. Agora quando é para salvar é proibido porque é pecado. Porque os líderes dessa porra sabem muito bem que essa é a energia de Exu. Então não vão fazer. Porque senão vai confrontar a vida. Então eu prefiro dizer que o meu Deus vai dar uma vida boa depois que eu morrer. Eu estou vendo um monte de gente que morreu e tá, queria voltar. Chacoalha o próprio corpo lá no túmulo falando, por favor, abre o olho, eu quero voltar. Sabe o católico, ele não tem a coisa do sangue de Cristo lá? Eu sei que tem muito católico aqui, não quero ofender a crente de vocês não, mas eu quero falar o que eu preciso falar, né? Por que é que vocês acham que existe uma força tão grande? O judeu tem o sangue do cordeiro, não tem o sangue do cordeiro? Olha o sangue de novo aí. O cristão não tem a coisa do sangue de Cristo? Olha o sangue de novo aí. Por que você acha que isso é a coisa mais poderosa que tem? Porque é a vida. Porque é a vida. Tanto é que ela o sangue, a mulher faz o seu fluxo, é uma renovação. Uma renovação. Se não fosse isso, ia ter problema. E não vamos entrar nesse contexto daqui a pouco. E eu vou falar para vocês, eu vou falar e vou dar exemplo. A vida custa caro para aquele que é miserável e quer ter uma vida curta. Tem algumas pessoas que me seguem aí. O Mago está nesse contexto hoje já. A Rita, a Ana já está quase lá, mas a Fátima tem tudo isso aí. Essa xamã aí também, a Inês já passou por alguns ritualistas para mim. Mas aqui hoje, presente aqui, o que mais passou por isso foi a Fátima, com o Antônio. Toda vez que a gente faz alguma coisa e que eu digo, olha, nós vamos fazer tal coisa, ela faz. A Fátima, por exemplo, fez um preceito chamado Arcando, não fez? Fui, inclusive, na fazenda dela para fazer isso lá. Quando vocês quiserem ir lá, vocês podem ir, pode ficar 2 meses, 3 meses. Isso tem mais de 1000 boi lá, dá para comer, não tem tanto. Galinha, porco, onça, coati. Sucesso não se compra com miséria. Prosperidade não se compra com dúvida. Mas felicidade não tem preço. Essa é a coisa que depende da sua situação, da sua condição financeira. Isso depende da riqueza que você tem dentro de você. Mas se você não tiver o mágico, se você não tiver o elemento que ativa essas coisas, você não vai conseguir. Dentro do mundo espiritual, você não vai conseguir se você não tiver um mago que acessa essas coisas. E todos vocês possuem ele dentro. Enquanto o ser humano pensar em Deus e no demônio, ele vai viver nessa dualidade.
Porque ao invés de pensar num Deus, num demônio, sabe? Não pensar na eternidade como algo que já é conquista de vocês, seres eternos, né? Que percorre durante a eternidade várias facetas, em vários mundos, às vezes encarnado e outras vezes como espíritos auxiliares. Nessa noite que eu vos falo, tem muito de parentes desencarnados de vocês que estão aqui, sabe? Eles estão aqui com um brilho no olho, dizendo assim: a gente errou, a gente fracassou, a gente parou. Quem dera se nós tivéssemos a oportunidade que eles estão tendo nesse momento de terem essa clareza, esse tirar desse véu de limitação. Eu poderia preferir pisar nessa areia, não piso em respeito, porque esse é um chão sagrado do caboclo. Eu tenho respeito por isso. Eu estou diante das pessoas ali sentadas sobre deuses, porque aquele, não, nem problema nenhum. Ali são povo sentado, povo sentado. Vocês estão pensando que essas pedras aí, elas são testemunha, elas testemunharam antes de vocês chegarem aqui, elas testemunharam isso aqui, passar por várias mãos. Já perceberam quanta coisa essas pedras já presenciaram? Então eu acho que o ser humano está precisando ter respeito por si, para que ele seja respeitado pela natureza. As pessoas dizem assim: a natureza destrói tudo. Destrói? Mesmo quando dá essas tempestades, que vocês acham que a tempestade é renovação para muita coisa. Tanta coisa sai do lugar e é essas torrentes que possibilitam pedras de mudarem de lugar. Então a tempestade que vocês enfrentam no dia a dia deveriam tirar vocês desse lugar onde vocês se encontram ilimitado, mas não tiram porque vocês não querem sair. Eu trouxe essa... Aliás, naquele encontro passado, eu fiz questão de montar a grande pirâmide, né? E eu gosto quando eu vejo aquilo. A grande pirâmide. Os não vão montar, é outro contexto. Mas quando eu trouxe esse tapete à Terra, e tem muitos terapeutas que o possuem, estão trabalhando, eu vi que um grupo abriu aí, o tapete aí, sabe, uma coisa de poder. Nós vamos colocar ele aí, eu vou abrir o portal daqui a pouco. São ferramentas, o que esse mestre xamã trouxe ali é uma coisa conhecida de muitos de vocês. Só que no hoje é novidade. O fogo que queima aqui não queima ali. Você que é um mestre, você sabe disso. A magia que queima aqui não queima ali. A técnica que você aprendeu não é a técnica que você está passando hoje. Todos vocês serão cobrados não pelo universo, serão cobrados pela sua própria consciência universal. Essa cobrança ela pode ser eterna, viu? Porra, um dia eu tive num lugar que o espírito me falou isso. Ó, eu não sou espírito, tá? Já não sou alma, não sou espírito, não tem essa parada comigo, não. Sou outra coisa, tá? Mas vocês são. E se vocês não fossem interessantes, se vocês não tivessem o valor, o mundo espiritual não estaria voltado a atenção para vocês, não estaria vindo aqui como vem se manifesta em todas as formas do ser, desde os primórdios do tempo. Vocês têm que olhar isso com a grandeza de vocês. Alguma coisa acontece conosco. Alguma coisa acontece dentro de nós e a gente não está conseguindo entender. Se a gente consegue despertar essa curiosidade, se a gente conseguiu atrair para cá avatares, que eu não preciso citar nome, vocês conhecem. E aqui vocês são avatares. Por que só poucos, uma meia dúzia, que dá para contar em uma dezena, acendeu e vocês estão se apagando? A questão do livre-arbítrio, eu já expliquei, é uma furada. O livre-arbítrio é assim, você está preso dentro desse contexto aqui, dentro dessa prisão mental, imaginária. Aqui dentro você pode fazer o que você quiser. Aqui dentro. O que pode livre-arbítrio é esse? Eu posso fazer, mas aqui dentro, não posso passar além disso.
Tem como acreditar numa porra dessa que eu sou livre? Não, você, a Xamã estava e a Xamã estava. A primeira vez que eu fui em Porto Alegre, eu comecei minha fala lá assustando vocês. Falei, vocês foram feitos para viver de joelho. Não foi o que eu falei? Eu tenho uma visão sobre vocês que vocês não têm. Então, quando o primeiro grupo passou, e aí ele subiu lá naquela plataforma, e eu observando a comitiva espiritual que cada um tem, que não é pouca. Os trabalhadores da luz que trabalham com vocês e através de vocês. Aquele fogo tinha 7 vezes a dimensão do que vocês estavam vendo. E quando começou o primeiro grupo, entrou lá, eu vi a luz em vocês. O segundo grupo, luz. O terceiro grupo. Quando vocês formaram o círculo, vocês eram um círculo de luz. Porque momentaneamente vocês esqueceram de tudo e vocês estavam ali, mesmo sem saber o que estavam fazendo, porque a maioria nem sabia o que estava fazendo ali. Um foi para lá, outro foi para lá, outro... sem rumo. Se vocês não aprenderem a manifestar a esfera que não tem lado de vocês vão passar por essa vida sempre nesse aperto. Sempre escravo de uma coisa que é matéria, material, dinheiro. Existe uma coisa que sobrepõe a isso, que é a abundância. E vocês possuem. Tá ok? Tira o tapete, põe no meio, vamos fazer. O contexto passa pelo seguinte fato. Minha morada é longe, muito longe da Terra, mas eu faço dela a segunda morada. Eu não venho à Terra, não venho em reino, não ocupo o corpo. Para quem não sabe, eu sou um guardião de primeiro grau, eu sou cabeça de legião. Estou hoje assentado como guardião da lei no 7º foco da lei do universo. Sou o guardião do universo. Sou o guardião cabeça de legião, portanto sou o Exu de primeiro grau, do qual acima de mim não há nenhum outro que responda pela falante de tranca-rua. Então cada tranca-rua que manifesta na Terra é um fractal meu. Não existe não existe isso, vocês podem estudar, não existe a menor possibilidade de uma pombogira vir em reino que não venha pelo tranca-rua. Por isso que o ponto diz assim, arreda homem que aí vem mulher, seu tranca-rua vem na frente para dizer quem ela é. Quando existiam os umbrais, eram os tranca-rua que iam lá, pegavam aquelas almas perdidas lá, enfeitava de ouro e prata e tudo que era bonito e vai viver uma vivência. Existe um equívoco muito grande. Exu nunca viveu na Terra. O Exu, coroado, cruzado e batizado. Escravos sim, mas Exu de lei não. Exu grande não. Mas devido ao contexto de tudo que acontece na Terra, às vezes os pedidos são atendidos. E eu não venho à Terra para transformar nenhum homem pobre num homem rico. A minha intenção de vir na Terra é transformar um homem morto em homem vivo. Essa é a minha intenção. Eu tenho o meu jeito debochado, eu posso brincar, mas a minha brincadeira é uma brincadeira muito séria. É a maneira que eu encontrei de me aproximar de vocês, de falar com vocês dessa maneira. Porque de tristeza basta o que vocês já têm. De cara feia basta do vagalume conosco. Mas eu disse agora, há poucos dias, lá no templo, lá para algumas pessoas, falei, isso eu estava aguardando para lá no encontro, vou transmitir a vocês, mas disse naquela noite a algumas pessoas lá. E disse que teria como provar que isso é uma realidade. Tudo que eu faço dentro da lei. Se eu trouxer um comando na minha fala a vocês, eu tenho autorização para fazer isso. E o que eu vou falar agora, no momento seguinte, é porque eu tenho autoridade para falar isso para vocês. Se vocês quiserem, se vocês quiserem ouvir, ouçam. Sabe todas essas perguntas que vocês fizeram aí sobre sonhos? Que na verdade o que vocês falaram não são sonhos, são desejos. Não funcionam assim. Como diria, o meu aparelho, quando era criança, ele recebia de castigo da mãe dele gibi de um personagem chamado Tex. Lá tinha um personagem chamado Mephisto, que ele caía sempre, tomava um monte de balaço e falava, eu voltarei. Usando a palavra dele, eu voltarei.